Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jorge Luiz, responsável aqui pelo nosso apostolado, aqui em Belo Horizonte, auxiliado pelo Padre Ednei. Trabalhamos juntos, tanto eu quanto o Padre Jorge, também com o Padre Ednei. Uma alegria muito grande, prezados irmãos e irmãs, convidados de honra hoje à Igreja de Maria. Uma alegria muito grande estar aqui hoje, nessa novena de São José. Esse apostolado, como o Padre Jorge lembrou no início, que é muito caro à nossa paróquia, do Senhor Bom Jesus crucificado, do Imaculado Coração de Maria. A origem do apostolado vem do saudoso Padre José Paulo. Estive aqui com ele, eu ainda como diácono, não nessa igreja, outros lugares que o apostolado começou a funcionar. Depois vim aqui por ocasião, celebrar um casamento da minha prima, depois batizar a sua filha, e em outra ocasião, em outras ocasiões que a gente já esteve presente aqui também. E uma alegria muito grande podermos celebrar essa festa desse apostolado, com esse padroeiro tão grande, tão forte, tão poderoso, grande São José. Eu cheguei hoje ali no oratório, na Casa dos Padres, e eu fui à capela, aí no altar, com muito capricho, um altar muito bonito no oratório de São José. Aí tem aquela frase assim, ite a Diósef, ide a José. Eu olhei para Ednei e falei assim, mas cadê São José? São José não está aqui. São José estava aqui, veio para cá, então a gente tem que vir aqui para estar com São José. Chegando tem esse convite, ite a Diósef, ide a José. E o tema da nossa reflexão desse segundo dia é São José, esposo da Virgem Maria. Vamos a um trecho da Escritura Sagrada, o Evangelho de São Mateus. São Mateus começa no capítulo 1, no seu prólogo, com a genealogia de Jesus, a partir de Abraão, aquele que foi escolhido para ser o pai do povo eleito de Deus. E São Mateus começa a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, e começa toda a genealogia. Concluindo, nos versículos abaixo, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José, antes de coabitarem. Aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu em sua casa sua esposa, e sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. José, esposo legítimo da Virgem Maria. A nossa vida está envolta num grande mistério de fé. Às vezes muitas vezes queremos buscar muitas explicações nos mínimos detalhes de tudo, e nos esquecemos que nós caminhamos aqui num caminho de fé, e a nossa fé nos conduz a nós crermos na palavra do Senhor, crermos na igreja com a autoridade dada por Jesus,
Crendo por meio da igreja, nós cremos na Escritura Sagrada, naquilo que foi claramente revelado pelo Senhor, naquilo que ficou implícito e aquilo que a igreja proclama para nós como verdade de fé. E o caminho da nossa fé, ele passa necessariamente pela autoridade da Santa Igreja. Às vezes nos perguntamos, né? Esse casamento de São José com a Virgem Maria. Voltemos um pouquinho, né, na parte histórica. Os judeus celebravam aquilo que eles chamavam os esponsais, né? Assinavam uma espécie de contrato, né, de casamento, mas ainda não começavam a morar juntos desde então. Já era, né, registrado como um casamento, tanto que, né, se o esposo morresse nesse período dos esponsais, né, que podia levar até um ano, às vezes era o tempo, né, para o noivo, né, conseguir talvez o dinheiro para pagar o dote da esposa para o casamento, ou como normalmente as moças eram muito jovens, né, um tempo para um pouquinho mais de amadurecimento. Mas se acontecesse um óbito, por exemplo, do esposo nesse período, ela já era considerada viúva. Por que isso é importante? Para nós termos essa certeza de que José é o esposo legítimo, de que Jesus é o filho legítimo da Virgem Maria, né, adotivo de São José, mas filho legítimo de José e Maria. E por isso que São Mateus faz questão de notar mais de uma vez: antes de coabitarem, mas já tendo celebrado esses esponsais, já casados, sem que a tivesse conhecido, Nossa Senhora concebe por virtude do Espírito Santo. E aqui já é um ponto importante para nós. Nossa Senhora, né, segundo consta na tradição, e também por toda a escolha de Deus sobre a Virgem Maria, e pela proclamação do dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora, Nossa Senhora fez um voto, né, ainda na sua juventude, de consagração a Deus. E consta também pela tradição, fruto de algumas revelações no decorrer da história da igreja, que José, esse homem também temente a Deus, preparado pelo Senhor, também fizera um voto de consagração a Deus. Em que momento eles iriam revelar isso ao outro? Porque Nossa Senhora havia sido prometida em casamento a José. Em que momento eles iriam revelar isso um ao outro? É do conhecimento de Deus. Se não sabemos desses detalhes, o fato é, e que nós cremos e é verdade de fé, a virgindade perpétua de Nossa Senhora, a pureza, a castidade de São José. E se, como nós mencionamos inicialmente, se nós trilhamos um caminho de fé, assim crê, assim reza a igreja, assim também nós cremos. Esse é o ponto inicial da nossa reflexão. São José vai viver essa sua missão como esposo de Nossa Senhora. Esse companheirismo, essa atenção, esse cuidado, essa responsabilidade, o sustento, a proteção, vai viver a sua missão. Ontem foi refletido como pai adotivo de Jesus, e hoje como esposo da Virgem Maria. Ele vai viver integralmente essa missão e de modo exemplar. Se nós olharmos, né, dentro da família sagrada de Nazaré, temos em primeiro lugar Jesus, a Virgem Maria e São José. Mas nós podemos pensar, embora nós não conheçamos detalhes da vida de São José, mas é muito simples de nós pensarmos na grandeza da virtude desse homem de Deus. Os dons mais preciosos que Deus concedeu à humanidade: o seu Filho Jesus, nosso Redentor, e a Virgem Maria, e a quem Deus Pai confiou esses dons tão preciosos que vieram do céu.
essa escolha de Deus sobre a Virgem Maria, aquela que foi anunciada nas profecias, que foi preservada em previsão dos merecimentos da paixão e da morte de Jesus, preservada na culpa original, e que precisava da presença de José para ser uma esposa legítima, para ser uma mãe legítima, para não ser depois condenada a ser apedrejada como uma mulher impura. E ali estava a presença de José. E esses dons tão preciosos o Senhor confiou a José. E José a acolheu dentro de casa e tinha essa missão de guardar, de proteger, de guardar a honra, a pureza de Nossa Senhora. A sua responsabilidade no caminho da educação do menino Jesus. Às vezes eu fico pensando, São José, no término do dia, cansado do seu trabalho, Nossa Senhora ia repousar, o menino Jesus ainda criança. Penso que São José ficava assim olhando, Que responsabilidade, Aquela que foi anunciada pelos profetas, a Virgem Maria, estava ali na sua casa. E aquele menino, como o anjo lhe disse em sonhos, é o Messias, é Jesus, o Salvador do mundo, sob a sua responsabilidade. Aquilo que nós muitas vezes aprendemos, os padres vão nos exortar a isso, fazermos tudo por Jesus, por Maria. Tinha alguém que fazia isso de modo pleno, perfeito, era São José. O seu trabalho era para o sustento de Jesus, da Virgem Maria. Toda a sua vida, os seus pensamentos, tudo era para Jesus e para Maria. São José, homem da oração, homem da contemplação, homem do silêncio. Não temos nenhuma palavra de São José. Os pensamentos de São José, as preocupações de São José, as angústias muitas vezes no coração de José. Um homem justo, um homem temente a Deus. E nós podemos ver essa vida de São José como esposo legítimo da Virgem Maria, e assim sendo vivido. Quando eles têm que ir a Belém para participar do recenseamento, era a missão de José conduzir a família para Belém. As dificuldades, uma senhora já próximo ao nascimento do seu filho, a distância, os meios de locomoção no lombo de um animal. Mas ele era o esposo da Virgem Maria, ele tinha que conduzir. A dor no coração de José, quando tudo estava preparado com um bom carpinteiro que era para o nascimento de Jesus em Nazaré, e agora estão em Belém, e não encontram um local, as condições adequadas no nosso conceito, para o nascimento de Jesus. E com certeza gostaria de colocar um meio muito melhor para que Nossa Senhora pudesse dar milagrosamente à luz o seu filho Jesus. Quando recebem depois a ordem do anjo: José, toma tua esposa e o menino e foge para o Egito, porque Herodes quer matar esse menino. Quais os meios? Responsabilidade sua, Você é o esposo, você é o chefe da casa. Você vai cuidar, proteger, conduzir em segurança a família, conduzir em segurança a esposa que levava o filho já nos seus braços. Era a missão, responsabilidade de José, e vivia isso integralmente. Não podemos pensar de modo algum, por esse casamento casto virginal de José e Maria, um distanciamento entre os dois. Não, viviam legitimamente o matrimônio, obviamente sem a intimidade carnal, mas vivia o seu papel seguro, firme, de esposo, de proteção, de cuidado, de carinho, de atenção, de diálogo.
Quando Jesus, aos 12 anos, deixou-se ficar no templo em Jerusalém, foram cumprir o preceito pascal. Lá estava São José conduzindo a sua esposa, a sua família para o cumprimento da lei. E como nós conhecemos, Jesus deixou-se ficar, e vão encontrá-lo depois de 3 dias. E Nossa Senhora vai dizer para Jesus: filho, por que procedeste assim conosco? Eis que teu pai e eu te procurávamos cheios de aflição. Partilhavam juntos as alegrias, partilhavam juntos as dores, preocupações, angústias, amarguras. Eis que teu pai e eu te procurávamos cheios de aflição. Por que fizeste isto conosco? Jesus responde de maneira misteriosa, falando do seu Pai do céu. Mas ali estava José. Todas as vezes que eu celebro o sacramento do batismo, sempre na preparação, com a presença dos pais, dos padrinhos, eu costumo fazer essa pergunta, de quem é a responsabilidade maior, principal, na educação de uma criança? Do pai ou da mãe? Dos dois. Os dois respondem diante de Deus, sobretudo pela educação religiosa de seus filhos. O pai é o chefe da casa, da família, mas os dois têm essa grande missão. E é preciso, sobretudo, esse grande, falando de São José como esposo, falando da família, é tão importante numa vida de família, sobretudo no caminho, no processo de educação dos filhos, o diálogo, sobretudo na educação religiosa dos filhos. E um exemplo que eu costumo dar é o seguinte: diz uma criança, o filho lá ganhou um prêmio na escola, foi o primeiro lugar, diz o pai todo orgulhoso, vem mostrar para os seus amigos: aqui é o meu filho, o primeiro lugar hoje na escola, alguma premiação, alguma coisa, alguma atividade. Aí no dia seguinte, aquele mesmo filho que foi o primeiro lugar lá na escola, arrumou uma confusão lá na rua, quebrou lá a vidraça do vizinho, arrumou um barraco. Aí o pai aponta para a mãe e diz assim: o que seu filho fez? Na hora do prêmio é o meu, na hora do problema é o seu. O que Nossa Senhora disse lá com Jesus, lá no templo, aos 12 anos? Eis que teu pai e eu te procurávamos cheios de aflição, o coração aflitos juntos, preocupados nessa responsabilidade, se tinham culpa ou não da perda do menino Jesus, aquela perda temporária que foi por vontade do Pai. Eis que teu pai e eu te procurávamos cheios de aflição. O hino final da novena, esse hino belíssimo em honra de São José, e que expressa isso, Casto esposo de Maria, vos agrade nosso canto, de nossa alma doce encanto, de nossa alma sois o amor. Pai querido, ao vosso trono nossa crença nos conduz, concedei-nos que morramos entre os braços de Jesus. Mas a segunda estrofe, de modo especial: sois feliz, pois com Maria vós sofrestes amargura, a vós, cheio de ternura, Deus confia o Redentor. São José partilhava de tudo e em tudo na família sagrada de Nazaré. Prezados irmãos, o quanto é importante nós zelarmos pela nossa família, o quanto é importante nós olharmos o exemplo de São José como um homem da oração, um homem da reflexão, um homem dedicado e cumpridor do seu dever. Ao mesmo tempo que é responsabilidade dos dois, pai e mãe, na educação dos seus filhos. Quando um pai é um homem exemplo de fé, é diferente. Aqui sem nenhum desprezo, nada disso, mas vivendo essa grande missão e responsabilidade. Eu costumo citar o exemplo de Santa Teresinha, do menino Jesus, que quando eles iam à missa em família, ela gostava de ficar muito com seu pai.
E às vezes ela disse que em algumas ocasiões ela se distraía, que ela não sabia se olhava para o altar ou se olhava para o rosto do pai dela rezando. O quanto a expressão do rosto do seu pai expressava a fé, a contemplação do Senhor. Tanto que foram canonizados os dois, né? O pai e a mãe de Santa Teresinha. Ela gostava de olhar para o rosto do seu pai quando rezava, um homem de fé. Talvez nesse exemplo que eu disse que São José ficava olhando, contemplando a Virgem Maria, contemplando o menino Deus, um homem de fé, um homem de oração. São José, um coração que amava profundamente a Virgem Maria, amava profundamente a Jesus. E quando recebeu a ordem de fugir para o Egito, eles estavam sendo perseguidos pelos soldados que Herodes mandou que matasse todas as crianças. E aquele pensamento inicial, às vezes nós queremos tantas explicações, razões, e o anjo disse: toma Maria e o menino e foge para o Egito. Não pode ser pelo caminho principal, não pode ser pela estrada principal, porque senão vão ser encontrados. Essa criança é o Filho de Deus, mas a responsabilidade é dele. Então os meios era dele, ele tinha que viver essa responsabilidade. Um coração que estava disposto ao sacrifício, porque amava profundamente a nosso Senhor. Qual foi a regra do amor deixada por Jesus e que é tão importante, de modo especial na vida de família? Não há maior prova de amor do que aquele que dá a vida pela pessoa amada. Isso se realiza de modo perfeito no amor de nosso Senhor por nós, em oferecer o sacrifício da sua vida pela nossa salvação. Mas nós precisamos aprender de nosso Senhor e aprender de São José. Estava disposto a tudo para viver esse amor à Virgem Maria, viver esse amor a Jesus, esse sacrificar-se pelo bem do outro, sacrificar-se pela felicidade do outro, sacrificar-se pela salvação do outro. Com o peso, com o cansaço, com tudo isso, mas quando se tem amor, tudo isso se supera. Eu gosto sempre de contar um exemplo, uma historiazinha. As histórias nos ensinam muito. Conto essa história de um filósofo. Ele estava pensando, refletindo, né, tentar uma definição propriamente do amor. E ele pensava, escrevia, lia uma coisa ou outra e não conseguia chegar a essa resposta. Ele saiu lá do seu escritório, onde ele estava, ficou assim, foi à rua refrescar a cabeça e olhou assim uma rua, era uma ladeira assim íngreme, e vinha subindo duas crianças. Uma mocinha, assim por volta dos 12 anos, magrinha assim, bem franzina, dando a mão ao irmão dela, menor um pouco, mas bem fortinho e pesadinho. Em determinado momento, um sol muito quente, o irmão pediu que ela desse o colo. Ela era mais velha, pegou o irmão no colo e com muita dificuldade, foi subindo aquela ladeira. E aquele filósofo ficou observando aquela cena. Um sol escaldante, um morro muito íngreme, e aquela mocinha, magrinha, carregando o irmão dela, bem pesado, assim, ela com muita dificuldade. E quando ela chegou lá no alto, passou assim perto dele, ele fez uma pergunta meio óbvia, e perguntou para ela assim: tá pesado? A resposta dela que o surpreendeu: disse, não, é meu irmão. Não importa o peso, não importa a dor, não importa o sacrifício, é meu irmão a quem eu amo, a quem eu tenho responsabilidade. E ele disse que ali ele entendeu e aprendeu, naquele gesto que ele presenciou, naquela resposta daquela menina, o verdadeiro sentido do amor. Está pesado? Não, é meu irmão. Não importa, porque eu tenho responsabilidade e eu amo. E o amor é capaz de todo e qualquer sacrifício para ver o bem do outro. E São José vivia esse amor na sua família.
E é esse grande exemplo também para nós. E essa generosidade de São José, esse cuidado, esse esmero de São José em cuidar da família sagrada de Nazaré, deu a ele o privilégio, a graça, a recompensa de morrer nos braços de Jesus e Maria. A devoção a São José não é por uma escolha. Alguns outros santos eu posso ter uma devoção maior ou menor, ou talvez não conheço muito a história, a vida, diz mais respeito à minha vida, alguma graça que eu já alcancei, mas São José não. São José deve fazer parte da devoção de todos nós, e como necessário, um caminho necessário e seguro para a nossa salvação. Se nós pensarmos naquele que era a figura de São José, o José do Egito, como é chamado, que fez com que Deus concedesse muitas bênçãos a uma terra pagã, a um povo pagão idólatra, porque ali estava o homem de Deus. E o Egito foi abençoado, tornou-se próspero, não por eles, porque eram idólatras e pagãos, e impediam o povo de Deus de cultuar ao Deus único e verdadeiro, mas porque ali estava José. E essa frase que nós atribuímos a São José, em primeiro lugar, foi a esse José, que da condição de escravo tornou-se vice-rei do Egito. Ide a José, e ele tem a solução, ele tem a resposta, ele consegue tudo, ele tem as graças do rei. E nós aplicamos tudo isso a São José, esposo da Virgem Maria, pai adotivo do menino Jesus, protetor da Santa Igreja, patrono dos moribundos, chefe da Sagrada Família. Então, se José tem as graças do rei, as graças de Deus Pai, São José tem essa proximidade e consegue tudo de Deus, a ele nós precisamos recorrer e precisamos ser devotos, para que nós tenhamos também a graça de morrermos na companhia de José, de Maria e de Jesus. Eu concluo com mais uma historiazinha, desculpas me avançar um pouquinho mais. À medida que a gente vai passando os anos de sacerdote, as histórias vão se acumulando, os fatos, os acontecimentos. Vou fazer 20 anos de padre, já contei essa história, foi muito marcante para mim, numa outra paróquia que trabalhei. Assim que eu cheguei, lá em Santo Antônio de Pádua, um mês ou 2 meses depois, me levaram para atender uma família, um senhor, distante, uns 40, 50 quilômetros, estradas de terra, vamos lá, não conhecia. Esse homem chamava-se José, ele tinha 90 anos, a esposa 80 e poucos anos, estava cega, dona Isaura, mas esse homem não era nem batizado. E cheguei lá, e ele queria, alguém tinha, o catequista, alguém tinha conversado com ele, oferecido para levar o padre a ele, e lá estava, os planos da providência de Deus, eu estava lá. Conversei com um homem assim, boníssimo, assim, muita história para contar, a cabeça bem lúcida, e catequizei, já tinha, um catequista tinha começado o trabalho, mas concluía a catequese. Eles não eram batizados, ele não era batizado, eles não eram casados, não tinha feito primeiro comunhão, nada. Batizei, fiz o casamento deles ali em casa, que já estavam, que tinha a cabecinha boa, mas as condições físicas já não permitiam ir à igreja. Fiz a primeira comunhão, tudo ali em casa. Uns 2 meses depois, o seu José estava internado no hospital. Aí me avisaram, eu fui lá correndo, fez uma muito agradável, de conversa muito agradável. Já estava bem fraquinho, com oxigênio, assim, já parado, mas estava ainda conversando. Eu fui dar a eles, falei, dar a eles os sacramentos, o sacramento da unção, tudo, uma palavra de conforto. Ele voltou assim para mim e disse: padre, eu estou muito feliz. Quem me assustou assim foi eu, mas eu fui dar a ele uma palavra de conforto, de esperança,
eu estou muito feliz. Aí eu tinha que perguntar, mas seu José, por que o senhor está tão feliz assim? Ele falou assim: não é essa a vontade de Deus? Olha tudo que eu recebi agora há pouco tempo, no fim da minha vida. Fui batizado, me casei, recebi a comunhão. Não é essa a vontade de Deus? Como que eu posso estar triste? Eu fui dar uma palavra de conforto àquele homem e eu saí dali extremamente confortado e edificado. E me veio no pensamento, eu falei assim: mas assim morreu São José, né? Nos braços de Jesus, de Maria, sereno, tranquilo. Mais 2 dias e morreu o seu José, com muita serenidade, dizendo: essa a vontade de Deus. Eu estou aqui, estou muito tranquilo, estou feliz. Foram as palavras dele. Deus tem os seus caminhos, os desígnios da graça, os seus mistérios. Caminhamos num caminho de fé. Vamos pedir, prezados irmãos e irmãs, a intercessão de São José, para que nós imitemos as suas virtudes, para que nós aprendamos de São José, sobretudo a viver esse amor no sentido verdadeiramente cristão, de doação, sobretudo em família, no próximo, mais próximo a nós, e que sobretudo São José nos dê a graça de nós corrermos na sua companhia, com a sua graça, na companhia de Jesus, na companhia da Virgem Maria, para um dia, com São José, com a Virgem Maria, nós contemplarmos a Deus no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.